Olá, turminha do terceiro B, tudo bem com vocês? Hoje vocês já estão olhando aqui na nossa tela, então vocês já perceberam que nós vamos fazer mais uma vez atividade no caderno. Muito bem, então hoje também é dia de atividade no caderno. Então, aqui o professor vai fazer aquele passo a passo de como a gente está usando aí o caderno. E as atividades que eu já vi estão ficando muito boas. Gostei de ver aí o caderno de alguns de vocês, gostaria de ver de todo mundo. Vamos lá, então, começando como nós começamos lá na quinta-feira no nosso caderno. Começamos também ontem e hoje também vamos fazer a mesma coisa. Então, quero que vocês acompanhem aqui, porque nós vamos começar com o local e data. Lembrando que nós vamos colocar aqui o nome da cidade onde vocês moram. Vamos lá, então, começando com o local. O professor vai escrevendo aqui e falando com vocês, então, opa, vamos lá. Não esqueçam aí de escrever Cândido Mota. E que dia é hoje? Vocês já se perguntaram que dia é hoje? Então, vamos lá. Hoje é dia 23 de que mês, pessoal? Vamos lá. De março de 2021. Aqui o professor sempre ajusta de novo, porque pode ficar um pouco maior. Então, aqui, olha só, o professor não esqueceu de deixar o espaço, aqui lembra, eu quero que vocês prestem bastante atenção mais uma vez, o espaço do parágrafo, muito bem. Então, escrevemos o nome da cidade, local e a data, 23 de março de 2021. E aqui também nós vamos acrescentar mais uma informação, lembra que vocês colocaram um nome? Aqui nós vamos acrescentar o nome da nossa escola, então vamos lá, relembrar aí, vocês faziam isso, vamos lá, escola, nós abreviamos aqui E, municipal abreviamos com M, muito bem, E.M. Escola municipal, vocês lembram o nome da escola? Escola municipal, Olga Breve Alves, muito bem. Então aqui escrevemos o nome da escola nesta segunda linha. E na terceira linha, vou só colocar aqui, na terceira linha, nós vamos praticar mais uma vez a escrita do nome. Então, olha aí, vocês vão escrever o nome completo de vocês. Atenção aí, tem gente que não está escrevendo o nome completo. A gente vai exercitar aí o nome completo sempre nessas atividades. Então, escrevam, como o professor está fazendo aqui, olha só, respeitando o uso da margem. O professor está fazendo aqui também, deixa eu só diminuir um pouquinho, fazendo aqui o uso da margem certinho, a margem esquerda, deixando o espaço do parágrafo também, e aqui usando só até chegar a essa linha aqui vermelha, até a margem. Então, escrevam aqui o nome de vocês, quem tiver um nome um pouco maior aí, pode colocar na linha de baixo também, continuando aqui da margem esquerda, do ladinho aqui da margem esquerda, encostadinho aqui. Então, hoje nós temos atividade de língua portuguesa, e na atividade de língua portuguesa hoje, a gente vai relembrar. Enquanto o professor fala, a gente vai escrevendo aqui, então vocês pulem essa linha. Quem tiver um nome maior aí pula mais de uma. Então, vamos lá escrever língua portuguesa. Hoje nós vamos ver o seguinte, nós vamos reler a parlenda que vocês tiveram aí que completar na aula de ontem. Então, vocês vão reler essa parlenda, o professor vai escrever aqui. Vocês lembram qual que foi? Foi a parlenda Hoje é Domingo, porque a gente vai falar um pouquinho sobre ela. A gente vai falar de rimas. Então, a gente está aqui relembrando várias coisas aí do segundo ano, de conteúdo do segundo ano também. E para vocês não perderem nada, vamos lá, o professor vai escrever a parlenda aqui e já volta com vocês também. Muito bem, então o professor já preparou aqui a nossa página. Então, olha só, vocês vão escrever língua portuguesa, e aí, entre parênteses, rimas, que é o nosso assunto de hoje, então prestem bastante atenção. E o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos seguir aqui a comanda que o professor vai ler para vocês. Leia a parlenda Hoje é Domingo, circule as palavras que rimam e depois escreva-as no quadro de rimas. Então, a primeira coisa, o quadro depois o professor mostra para vocês. Mas aqui, primeiro, nós vamos fazer a leitura desta parlenda. Então, vocês já conhecem também, a gente já fez atividade aqui com a parlenda Hoje é Domingo, e a gente vai relembrar essa parlenda porque nós vamos falar de rimas. Mas, professor, eu já vi rimas também no segundo ano, no primeiro pode ser que eu tenha visto também, mas
eu não lembro o que é rima. O professor, então, vai aqui explicar para vocês. A gente vai fazer a primeira leitura aqui do texto e o professor já volta com vocês para falar aqui das rimas. Então, vamos só relembrar a parlenda. Eu peço que vocês acompanhem aí comigo. Professor, aqui eu não consigo fazer como eu faço lá no outro programa, mas a gente vai aqui tentar mostrar a leitura para vocês. Então, a gente começa, vocês podem ver aí, olha só, como o professor deixou aqui, tá? De uma vez só, quando eu deixo maior aqui, eu não consigo deixar o texto todo de uma vez para a gente mostrar de uma vez só. Mas aqui vocês conseguem perceber bem. Vamos lá, então. Hoje é domingo. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente. Vamos lá. O touro é valente, machuca a gente. A gente é fraco, cai no buraco. O buraco é fundo, acabou-se o mundo. Então, aqui o professor agora não marca as linhas. Vamos ler, então. Hoje é domingo, pede cachimbo. O cachimbo é de barro, bate no jarro. O jarro é de ouro, bate no touro. O touro é valente, machuca a gente. A gente é fraco, cai no buraco. Buraco é fundo, acabou-se o mundo. Muito bem, então a gente relembrou aqui essa parlenda que vocês já conhecem muito bem. Então, aí leiam em voz alta também para os responsáveis aí de casa, leiam para quem está com vocês aí, leiam em voz alta. E aqui o professor vai falar um pouquinho sobre rimas. Olha só, vocês perceberam que quando a gente lê essa parlenda, hoje é domingo, pede cachimbo, cachimbo é de barro, bate no jarro, e assim por diante, eu percebo que algumas palavras têm um som muito parecido. Então, quando a gente fala dessa semelhança de sons, a gente está falando de rimas, palavras que têm o som parecido ou igual aí no final, né, no final das palavras. Então, a gente vai ver aqui alguns exemplos, porque vocês vão encontrar aí, a gente vai ver só o primeiro grupo de exemplo aí de rimas, o primeiro par de rimas, porque depois vocês vão encontrar os outros e vão aí circular, podem circular colorido também, tá? Então aí é só para a gente relembrar um pouquinho sobre rimas. Aqui a gente lê logo no começo da parlenda. Hoje é domingo, pede cachimbo. O professor vai copiar esse trecho aqui e a gente vai para outra tela. Aqui, então, o professor trouxe vocês para outra tela. Aqui o professor recortou lá da nossa parlenda. Olha só, hoje é domingo, pede cachimbo. Então, vamos ler aqui, no balão azul. Você percebeu que algumas palavras da parlenda têm som igual? Lembra que vocês já leram aí várias palavras dessa parlenda e perceberam que existem sons iguais ou muito parecidos? Então, quando a gente encontra esses sons iguais ou parecidos nas palavras, no final das palavras, a gente está falando de rimas. A gente diz que essas palavras rimam. Olha só aqui a palavra domingo. Deixa eu ver se o professor... Isso, está certinho. Aqui nós lemos domingo, cachimbo. Olha só, mesmo que as letras não sejam todas iguais, mas eu tenho sons muito parecidos. Olha só, domingo, cachimbo. Então eu posso dizer que essas palavras rimam. Às vezes, assim, a gente encontra as letras iguais no final, mas o importante é que o som seja igual ou muito parecido aí entre as palavras. Então, isso é muito importante, tá bom? Então por que a gente encontra esses sons, a gente encontra esses sons parecidos ou iguais e diz que essas palavras, então, elas rimam, porque elas são rimas, elas contêm rimas. Então, muito bem, feito isso, pensando, vocês vão pensar nisso também nas outras palavras da parlenda. Agora o professor volta lá para a parlenda para explicar para vocês. Então, vamos aqui voltar à nossa tela. Pronto, voltamos aqui à nossa folha de caderno. Então, eu quero que vocês façam aí, copiem a parlenda. E depois que vocês copiarem a parlenda, organizarem aqui os versos. Olha só como o professor organizou a parlenda em versos. O professor escreveu o título, pulou uma linha aqui da nossa comanda, escreveu o título, pulou outra linha, e depois escreveu cada verso da parlenda em uma linha. Olha só. E aqui, vocês vão fazer assim também aí, no caderno de vocês, seguindo aqui, deixando o espaço do parágrafo também. E aqui vocês vão
como o professor já fez com vocês, então o professor vai pegar aqui, vai circular o primeiro par de rimas aqui. Nós lemos hoje é domingo, pé de cachimbo. Então aqui o professor já fez o primeiro parzinho de rimas aí para vocês como exemplo. Então aqui a gente está relembrando coisas também do segundo ano, olha só. Então, vocês vão encontrar aqui as outras palavras que rimam. Vocês podem usar outras cores também para circular. Aqui pode ser de vermelho, pode achar as outras duas palavras que tem um som igual ou parecido aí no final. Vocês podem circular de outra cor, pode ser amarelo, cor clara, geralmente, pode ser amarelo, pode ser azul, pode ser verde, outras cores que vocês gostem, podem usar aqui nas outras rimas também. Lembrando sempre, a gente vai pintar o parzinho de rimas, sempre aqui da mesma cor, para a gente já localizar mais fácil esse par de rimas. Então, isso é a tarefa de vocês, a atividade hoje, vocês vão localizar as outras rimas aqui da Parlenda, hoje é domingo. E aqui o professor já vai abrir o quadro de rimas que vocês vão usar em seguida. Muito bem, pessoal, aqui então está o nosso quadro de rimas. O professor está compartilhando aqui o quadro de rimas. Depois que vocês terminarem lá de escrever a parlenda, de circular as rimas que vocês encontraram, vocês pulem uma linha e venham aqui e construam esse quadro também. Aproveitem as linhas do próprio caderno, como o professor fez aqui. Vocês podem até usar, colocar um pouco maior aqui também, até chegar nessas margens aqui. E vamos dividir em duas colunas aqui. Então, a gente vai fazer esse quadro para organizar melhor as palavras que a gente encontrou. Então, vamos lá. Aqui a gente tem quadro de rimas, a palavra rima com. Então, vocês viram que a primeira palavra, o primeiro parzinho de palavras que nós encontramos, de rimas lá, que nós encontramos na parlenda, foi. Vamos lá, professor, aqui, nós vimos que hoje é domingo. Então, a palavra domingo. E aqui, então, a palavra rima com, que a gente viu que ela rima com cachimbo. Então, o professor escreve aqui o primeiro par de palavras, porque ele fez junto com vocês. Lembrando aqui, tá? A gente está relembrando aqui um pouco sobre rimas. Então, muito bem. Domingo, cachimbo. Agora vocês vão fazer isso com as outras rimas que vocês encontraram, colocando aí a primeira palavra do parzinho aí, depois na frente rima com a palavra com a qual ela rima também. Muito bem, então isso é para a gente relembrar um pouquinho sobre rima. Façam aí com bastante atenção. E agora nós já vamos para a atividade de matemática. Não percam esse quadro aí, não percam essas orientações também. Atenção, crianças, agora na parte de matemática. Então, prestem bastante atenção aqui para esta parte de matemática, que hoje a gente vai falar de cálculo. A gente já fez várias situações problema aí nas outras sequências. A gente fez situação problema com adição, em que nós tivemos que juntar turmas de uma sala com turmas de outra, vocês lembram? A gente fez situação aí de subtração, a gente teve que saber qual que foi a diferença do peso da foca, lembra da situação da foca e da lontra? A gente teve que saber a diferença do peso de uma para outra. A gente fez as situações aí com as figurinhas do Júlio e do Paulo também, aqui no caderno a gente fez também. Então, aqui a gente vai fazer agora, a gente vai exercitar um pouquinho os cálculos. O professor hoje não traz situação problema, porque a gente vai exercitar aqui o algoritmo dos cálculos aqui de adição e de subtração. Então, prestem bastante atenção, olha só, no caderno de vocês, copiem como está aqui. Quem já terminou a parte de língua portuguesa, pule uma linha aí, se ainda tem espaço nessa página, continua nessa página, se não tem, vai para outra página, deixa o espaço do parágrafo, escreva aqui, e assim também, como vocês estão vendo desde aí de quinta-feira, como a gente tem feito atividades no caderno. Então, resolva as operações abaixo usando o quadro valor de lugar. O professor agora volta, pausa o vídeo aqui, volta para escrever as operações para vocês resolverem aí em casa. Atenção, turma, o professor aqui já escreveu aqui os cálculos que vocês vão fazer. Então, olha só, vocês vão fazer aí no caderno de vocês, por isso que o professor sempre está com essa folha aqui imitando o caderno de vocês, para que vocês entendam, pratiquem também a escrita aí no caderno. Então, hoje, qual é a tarefa de vocês? Resolva as operações abaixo usando o quadro valor de lugar. Lembra que nas situações problema que a gente resolveu lá na semana passada, na semana anterior também,
A gente sempre usou o quadro valor de lugar para organizar o nosso algoritmo, para organizar a nossa conta. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, aí, aproveitem a linha do caderno. Olha só, o professor copiou aqui uma por uma e aproveitou a linha do caderno. Olha só como está o meu aqui. E também vocês podem aqui fazer aqui colorido também para a gente identificar a posição da unidade, a posição da dezena e a posição da centena. Mas vamos pensar aqui no primeiro, na letra A. Aqui o professor colocou assim, aqui na esquerda estão todas as adições. Então aí acompanhe, o professor vai depois descer a tela uma por uma para que vocês peguem também esse material. Então aqui, 22 mais 57. Então eu vou pensar que 22 tem dois algarismos, certo? Então eu vou usar dezena e unidade. 57 também dois algarismos, 5 e o 7. Então, eu vou usar apenas dezena e unidade. Então, aqui a parte da centena, nesse primeiro cálculo, eu não vou usar. Então, tem que tomar cuidado, o professor deixou da centena em todos os casos, para que vocês também se atentem para isso, para que vocês prestem atenção nisso também. Quando eu tenho apenas dois algarismos, eu vou usar apenas dezena e unidade. Tudo bem? E assim pensando nos outros números que estão aqui também. Olha só, cuidado. A letra A, então, o professor está mostrando aqui agora. Depois, vocês vão fazer aqui a letra B, esta aqui que está sendo mostrada agora. Tudo bem? Deixa eu fazer o seguinte, aqui vocês não vão pintar de vermelho, tudo bem? O professor vai falar qual que ele está falando agora. Aqui vocês vão copiar a B também. Então, aí vocês pausem o vídeo para copiar. Professores que vai enviar também. Então, agora estou mostrando a C para vocês aqui, ó, letra C. Esse outro cálculo também. Lembrando, cuidado aqui que eu tenho o número de 3 algarismos e aqui eu tenho número de 2. Falem esses números aí em voz alta também em casa, para que vocês se acostumem com todos esses números. Não só os que vocês já conhecem, os números menores, mas também os números maiores que a gente já começou a ver. Então, aqui também, olha só, estou com a letra D. E agora o professor vai subir um pouco aqui, porque eu fiz diferente, eu devia ter posto A, B, C, D e assim por diante, não aqui na coluna, mas vamos lá. Aqui, então, nós temos a E. Então, aqui a gente já está fazendo subtração. Olha só o sinal aqui, indicando aqui subtração, sinal de menos. Então, prestem bastante atenção. Agora o professor vai mostrar a F, aí vocês fazem o quadro também para a atividade F. Olha aí o número que vocês vão colocar aí, prestem bastante atenção na hora de fazer a operação. Aqui também o professor vai colocar agora a letra G e destacar a letra G. Aí vocês não precisam fazer esse quadro de vermelho aqui, o professor só está usando para mostrar para vocês. E agora a letra H para terminar a atividade aqui de hoje. Então, essas são as atividades que vocês têm para fazer para hoje. Façam assim como o professor está fazendo no caderno. Se, claro, na página de vocês não cabe, vão para a página seguinte, mas façam todas essas atividades. Tirem suas dúvidas comigo. Amanhã tem a aula online também, às 3 horas. Então, quem puder participar, participe. O professor gosta muito de quando vocês participam. A gente conversa, a gente faz junto, corrige se precisar. A gente trabalha juntos. E também assistam essa videoaula, não deixem de tirar suas dúvidas com o professor. Fica aqui o meu abraço, se cuidem sempre, usem máscara, não deixem aí de usar o álcool gel. Caso vocês saiam, não esqueça nunca da máscara, sempre higienizar as mãos, manter o distanciamento social sempre que possível, porque nós estamos num momento muito difícil dessa pandemia. Então, um abraço e até o próximo vídeo.